Bora falar do Galo aqui no Super FC. E trazer as informações de Roberto Abras neste sabadão. Massa do Galo na expectativa para ver o time voltar a vencer de perto hoje. Abras, um abraço, boa tarde. Um abraço, boa tarde. E tem um bom duelo de gringos, né? Tem o Busto de um lado, tem o Turco do outro. Turco, mas que é argentino, né? Justamente, quer dizer, vai ser um duelo bom será que eles jogaram juntos na época? Não sei se o Turco é mais velho que o Busto, se na época tiveram duelos aí pelas suas equipes, como jogadores, é claro, mas vai ser um bom detalhe, né? De um duelo de argentinos a partir das 7 horas da noite. E eu quero dizer o seguinte, véspera, como o Atlético joga véspera, dia dos namorados amanhã, o comércio hoje tá pegando fogo, o pessoal tá aqui gasto, o outro compra ali, o outro vai lá, vou comprar um batom, o outro compra aqui, outro com uma cueca, outro uma meia, essa coisa toda, e a comemoração do dia dos namorados. E o Atlético tem uma programação extensa aí, não só buscando a volta, a reabilitação, como também fazendo homenagens aí para os namorados. Vai ter banda, vai ter isso, vai ter aquilo. Antes do jogo e até no intervalo do jogo também no Mineirão. E um detalhe, já foram vendidos 25 mil ingressos, possibilidade até, claro, em função do resultado negativo, a tendência, né? A gente sabe do Atlético, quando pega um embalo, seria público aí para 40, 50 mil. E uma tradição Atlético Santos, né? É um grande clássico, né, Pedro? Impressionante. De grandes jogos e muita tradição esse Atlético e Santos. Mas, claro que esse resultado implica aí numa ausência aí. Hoje tive com vários torcedores, não vou não, poxa, o Atlético me decepcionou, não sei o que, essa coisa toda. De qualquer maneira, vamos lá, e algumas atrações acontecendo neste Atlético e Santos. O Santos buscando a reabilitação, o Atlético buscando também. E o que pode o Atlético ter de novidades? Uma certeza de duas mudanças, pelo menos duas, né? Na defesa. E forçadas, né? O Natan levou o terceiro cartão, não joga. Para mim joga o Hever. Tem gente apostando que o Igor Rabelo pode jogar, mas para mim joga o Hever. E na lateral volta o titular, volta o especialista da posição, o Arana, que esteve por conta da seleção. E lá na frente fica aí o Keno começa, tá havendo uma cobrança, eu não sei a sua opinião, com relação ao Ademir, né? O Ademir, ele deu um embalo no início e tal, e depois ele ficou meio assim, sei lá, se a camisa pesando, ele não tá fazendo gol, ele tá apavorado, ele insiste, teima. Um outro jogador também que tá jogando nervoso, reclamando muito, o Hulk, né? Tá na hora também a gente sabe da qualidade dele, de gol, essa coisa, longe, vou criticar Hulk, mas é que ele tá reclamando demais, não sei a sua opinião. E outra coisa, o pessoal aprendeu a gente conversa até com treinadores que foram do Atlético, essa coisa, o Hulk, o pessoal aprendeu a marcar o Hulk. Tem um cara colado nele, tem um na sobra, quando ele passa no outro já aparece. E aí ele cai, pede falta, não sei a sua opinião. Pedro. O negócio do Atlético é realmente aquele contra-ataque rápido, né? É o que favorece o Hulk jogar de frente pro gol, né? Ele tem essa dificuldade. Apesar de girar muito bem porque é muito forte, vai faltar espaço quando tiver marcação dobrada, né? Aconteceu lá no Rio de Janeiro no David Braz, que tava com ele em cima o tempo todo, e tinha, como você falou, sempre um jogador na sobra. Eles conseguiram basicamente anular o Hulk, que só fez o gol quando o Fábio teve aquela falha. Com relação ao Ademir, você lembra como ele se destacou no começo, né? Você falou que ele teve um início de destaque no Galo, entrando sempre no segundo tempo, né? Tanto que o Atlético pintou uma proposta pro Savarino, correu logo. Você vê que o Savarino, desde o ano passado, a Super vinha anunciando desde o ano passado, pintou uma proposta, ele vai. Havia criado casos com o Sampaoli, havia criado casos com o Guga, e a barra dele não estava legal. Pintou uma transação, ele acabou indo. Agora fica a expectativa do Pavon. Mas o Pavon é para abrindo a janela, aquela coisa toda, demora um tempo, né? Não vai ter, por exemplo,
A CBF soltou ontem as datas confirmadas aí do Atlético e Flamengo. Aí é Copa do Brasil, né? O primeiro jogo vai acontecer no dia 22, que vai ser na quarta-feira da próxima semana, da outra semana, né? Porque domingo tem Atlético e Flamengo, aí é Campeonato Brasileiro. E na quarta-feira vai ter o primeiro da Copa do Brasil, dia 22, 21h30. E CBF confirmou ontem o jogo do Rio, jogo de volta, vai ser no dia 13 de julho, ó. 13 de julho, 20 dias depois. Vai ser no Rio, 21h30, 13 de julho. Quer dizer, o Atlético não vai ter muitas novidades, a não ser saindo gente do departamento médico. Você sabe uma coisa, Pedro? Que eu estou. E torcedor cobra a gente. Fala assim, velho, cadê o Zarate? Ué, não sei, o departamento médico do Atlético tem que se explicar, pô. O que aconteceu com o Zarate? Quanto tempo que o Zarate tá lá no departamento médico? E pouco tempo antes ele já tinha ido, né? Já tinha ido. É um problema. Você sabe o que acontece? Poxa, eu tenho uma liberdade de conversa, de saber de detalhes, tudo. Eu vi o Rodrigo Lasmar, ele levava o Rodrigo lá na Vila Olímpica, ele ficava brincando de bola lá, garoto. Hoje é um médico da seleção brasileira, tenho um respeito total por ele, uma juventude maravilhosa. Doutor Otaviano, uma figura extraordinária. Doutor Marcos Vinícius já aposentou. Gente, o problema dele foi uma contusão, não tem, tudo bem, eu concordo, não tem previsão, mas tá demorando demais também, né? Não sei, o torcedor tá, cadê Zarate, o que aconteceu e tal. Foi no dia 19 de maio que o Galo confirmou que ele teve a lesão no músculo anterior da coxa direita, já estamos quase em 19 de junho. Pois é, quer dizer, deve ter tido um problema, eu até acredito, sem previsão, esse negócio de música é um negócio complicado. Muito bem, o Keno tá voltando aos poucos e o Vargas já está na fase de transição, né? Esse negócio de transição é aquela, sai do departamento médico, faz um tratamento, vai pro campo, faz o tratamento, vai pro campo, essa coisa toda. Agora nós temos, né, o Abílio, um convidado aí neste sábado de clássico Atlético e Santos. Isso, Guilherme Arana, lateral esquerdo do Galo, tá de volta e deu a sua entrevista coletiva lá na Cidade do Galo no fim dessa preparação para o jogo contra o Santos. Primeiro ele fala o que é que ele contou, o que é que ele falou, na verdade, pro Rubens, substituto dele nesses jogos, improvisado na lateral esquerda, e como ele acompanhou também esse jovem das categorias de base, o substituindo no Galo. Manter o que ele vem fazendo, eu acompanhei assim, pouco, né? Questão do fuso horário, mas fez um excelente jogo contra o Palmeiras, contra o Avaí também, e é normal essa oscilação, é um garoto jovem, mas a gente já sabe da qualidade dele. Eu sempre, quando estou em campo e ele entra também ali do lado esquerdo, eu sempre procuro orientar, né? Mas é um garoto que tá no caminho certo, manter a cabeça boa, manter trabalhando, porque as oportunidades aparecem, independente de onde ele vai jogar, sendo no meio do campo ou na lateral, onde o professor colocar ele tem que estar preparado, e a gente sabe da capacidade dele. Estou muito feliz pelo desempenho dele, e sempre quando puder ajudar ele, eu vou ajudar, porque é um garoto muito promissor. E eu perguntei ao Arana como é que ele estava se sentindo, né, depois dessa viagem. Primeiro retornou ao Japão, onde ele foi campeão olímpico, já havia falado sobre isso nos últimos dias, mas e fisicamente para o jogo contra o Santos de hoje à noite? Feliz demais de retornar ao Japão, né? Tem uma história lá, fui campeão olímpico lá, então fiquei feliz demais pela oportunidade de poder representar o meu país. Questão da forma física, estou bem, estou preparado para o próximo jogo. Quarta-feira era impossível, porque peguei 30 horas de voo, então não sei, eu até brinquei, né? Não sou de ferro, claro que eu gostaria de ajudar meus companheiros, mas seria melhor eu descansar na quarta-feira e poder estar 100% contra o Santos agora. Guilherme Arana também falou sobre o Peixe, né? O adversário, o Santos, para ele mais um jogo que vai ser difícil, né? Mais uma camisa pesada pela frente. Sim, a tensão é a mesma, como eu falei, é uma camisa pesada, uma camisa grande, que é a do Santos, a gente tem que respeitar eles, a gente está na nossa casa, a gente tem que fazer o nosso papel. Temos que agora colher as informações
que o nosso professor vai passar e sua comissão para trabalharmos e amanhã entrar sabendo o que tem que fazer e fazer um excelente jogo. E o que diz o lateral esquerdo do Galo, da seleção brasileira, sobre este período de pressão pela oscilação que vive o Atlético em campo e foi para a seleção, estava num clima um pouco mais ameno, volta depois de uma derrota, como foi aquela no Rio de Janeiro, né, que ele está sentindo esse clima no Galo e o que os jogadores estão fazendo para virar essa página. Não me surpreende em nada. Acho que jogar em time grande é assim mesmo. Pressão sempre vai existir, ainda mais pelo plantel que a gente tem. O que a gente tem que fazer é trabalhar e voltar a vencer. A gente sabe da força da nossa torcida, então para eles ficarem felizes e nos apoiar sempre, a gente tem que trabalhar bastante e conseguir as vitórias. Eu tenho certeza que com isso tudo vai voltar ao normal e o ambiente vai ficar mais tranquilo ainda. É um ambiente mais tranquilo, né, Pedro? Tá precisando. Agora, isso não é segredo, não é mistério, não é. Te falar isso aqui. Não. A cobrança foi forte do Atlético. Começou no vestiário lá no Maracanã, depois dos 5-3. Teve cobrança lá. Sempre tem aquele você vai pro voo fretado. Fica uma turminha ali, a outra turminha fica ali esperando o voo e conversa daqui. É um diretor que conversa com o presidente conversa com o diretor conversa com o técnico conversa com o jogador, vamos fazer isso, vamos fazer. A cobrança foi forte. Foi forte a cobrança. E não só no voo de volta, mas na volta dos jogadores na quinta-feira à tarde. Houve cobrança sim. E cobrança pra cima do diretor, cobrança para cima do jogador, cobrança para cima de o preparador daqui, e vamos sentir o que faz o Atlético para hoje, logo mais. E o time do Galo? Ederson, Mariano, tá muito cobrado o Mariano, tá com cartão amarelo. Hever, na minha opinião, joga o Hever no lugar do Natan. Júnior Alonso e Arana. Vamos lá pro meio, preste atenção aí, seu Pedro. Alan, pendurado. 2 cartões. Jair, 2 cartões. Nacho, 2 cartões. Prestou atenção, seu Pedro? Nossa, o trio do meio campo, né? Isso aí. Alan, Jair e Nacho. E aí? Bom, estão pendurados os 3. E quarta-feira o Atlético vai jogar em Fortaleza contra o Ceará. E lá na frente? Começa Ademir? Pode pintar o Sacha com o Hulk, o Keno começando de cara? Vamos sentir o drama deste time do Galo, que busca a reabilitação para um time de velocidade de uma juventude que não vem bem, mas é aquela história, o Galo busca a reabilitação. Aliás, a rodada de hoje, hein, você vai olhando a tabela, Pedro, parece que a CBF adivinhou em termos de tabela. Vamos voltar jogando sábado. Corinthians que perdeu, o Atlético que perdeu, o Flamengo que perdeu. Veja bem, rapaz. É duro, hein, Pedro? Corinthians e Juventude, Corinthians perdeu. Atlético e Santos, o Atlético perdeu e perdeu feio. E tem o Internacional jogando com o Flamengo perdeu feio e caiu o treinador. E vai jogar em Porto Alegre. Que rodada sensacional, Pedro. E já foi pra lá o técnico Dorival Júnior, se encontrou com a delegação do Flamengo, anunciado oficialmente ontem, deixa o Ceará, que agora tá na busca por um novo treinador. O nome do Silvinho, ex-treinador do Corinthians, foi cogitado nos últimos dias. Agora, Roberto Abras, só pra gente fechar, eu queria te fazer uma pergunta, porque o Galo não divulga os relacionados, não tá divulgando nem fora mais, né? Não fora, e dentro? E dentro, então, nem se fala. Não, nem se fala, é só lá mesmo na hora. Você ia ficar muito surpreso se o Vargas aparecesse no banco hoje? Ficaria, porque tá na fase de transição. Será que já estaria pronto para jogar meio tempo? Difícil. Te soprar aí, isso é bom. Não, te confesso que não, que eu tô nessa dúvida mesmo, porque a semana começou na segunda-feira, né? Foi sua folga, aí o pessoal começou a mandar mensagem pra gente, porque ele foi visto numa festa lá no domingo e tal, mas o cara tá no DM, não tem muito o que fazer, né? Não tá no jogo, vai curtir a vida dele. E já em outras oportunidades também, o Vargas, no Rio de Janeiro, ele tava não sei com quem, tava com o lateral do Flamengo, você se recorda? O Isla, né?
o Isa estava lá, aniversário do filho do Isa, não sei o que. Eu não tô nessa, eu quero ver no campo. Exatamente. O cara tem que jogar no campo, o cara fez, pô. Eu não entro na vida de ninguém. Não entro na vida de ninguém. E não gosto que ninguém entre na minha. Agora eu te pergunto, por exemplo, você vai passar o dia dos namorados aonde? Eu vou Vale do Aço? Eu vou passar o dia dos namorados em Belo Horizonte mesmo, mas então tá bom. com a companhia importada do Vale do Aço. Tá bom. Falou, eu volto na segunda parte. Já. Roberto, um abraço. E é impressionante, grande Pedro, como o Atlético joga às 19 horas. Ou na quarta, ou no sábado, até domingo também, 7 horas da noite. É aquela preferência que existe em termos da telinha, né? Ou em Belo Horizonte, ou fora de Belo Horizonte, enfim, a telinha gosta de ver o Atlético. Tem que faturar, né? Então, e eu tô observando, a gente comentou na primeira parte, os jogos de Corinthians, Atlético e Flamengo, as equipes que perderam, né? O Atlético, o Flamengo, Corinthians, time de massa, essa coisa toda, e jogando todos num sábado em horários diferentes, vai dar pra gente curtir. Por exemplo, o Corinthians joga à tarde, o Atlético joga no início da noite, depois tem o Flamengo jogando contra o Internacional em Porto Alegre à noite. Quer dizer, a rodada emocionante que começa neste sábado. O Atlético, que já tem um público de 23 mil, deve dar um pouquinho mais para este Atlético e Santos. Grande clássico. Everson, Mariano, pode pintar o Google aí, sei lá. Hever, o Júnior Alonso com o Arana, o Alan com o Jair com o Nacho, e aí o Ademir, ou começa o Keno, o Hulk, ou o nosso Sacha. Vamos sentir o drama. A gente vai estar juntos logo mais à noite.